A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quarta-feira, 23 de março de 2022, tem como título: A Bíblia nos ordena a evangelizar e a ensinar. O texto bíblico encontra-se no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, a grande missão da igreja é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, proclamando aí o seu evangelho a todas as pessoas e tornando conhecido o reino de Deus no mundo. Em outras palavras, no centro da missão da igreja está o Evangelho. O último assunto que o Senhor Jesus tratou com os seus discípulos antes de subir ao céu foi justamente com relação à missão da igreja. Quando Jesus ordenou: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ele colocou a ênfase principal dessa ordem na tarefa da proclamação e do ensino. O imperativo que dá o tom à ordem de Jesus é o fazei discípulos. Obviamente que o verbo anteposto, o particípio grego traduzido por ide, é a condição aí necessária que viabiliza a tarefa de fazer discípulos. Ou seja, a ordem de Jesus é fazei discípulos de todas as nações. E é claro que para isso, queridos, é preciso se deslocar, ou seja, ir às nações. Mas algumas pessoas se esquecem que o ide não é um fim em si mesmo. Muitas vezes essas pessoas estão dispostas a ir, mas não estão dispostas a fazer discípulos. Só que Jesus não chamou os seus discípulos simplesmente para serem viajantes. Jesus os chamou para serem missionários, compromissados aí com a tarefa de fazer crescer o número de discípulos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus os chamou para serem professores, empenhados aí na tarefa de fazer com que cada vez mais pessoas conheçam e guardem todas as coisas que ele ensinou. Também é interessante notar que Jesus ordenou que seus discípulos fossem a todas as nações. No texto de Atos dos Apóstolos, ele foi ainda mais específico, dizendo que os crentes tinham de ser suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso significa que não há limitação geográfica para a missão da igreja. A ordem de Jesus é que o Evangelho seja proclamado para todos os povos da terra. Escrevendo a Tito, o apóstolo Paulo explica que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa não é uma declaração universalista, como alguns pensam, mas é uma declaração inclusivista. Ou seja, o que o apóstolo Paulo diz é que pessoas de todos os tipos são alcançados pela graça de Deus. No contexto da sua epístola, isso incluía aí homens, mulheres, jovens, velhos, senhores e escravos. Isso implica no fato de que faz parte da missão da igreja levar o evangelho a todo tipo de pessoa, sem nenhuma distinção. Às vezes queremos apenas levar o evangelho a quem gostamos, mas também devemos levar o evangelho com o mesmo empenho a quem não temos aí qualquer afinidade pessoal. Durante o seu ministério terreno, Jesus frequentemente anunciou aí as boas novas às pessoas mais detestáveis perante aí os olhos da sociedade judaica. Isso nos serve de alerta para jamais cairmos aí no erro de desprezar aqueles a quem Deus está buscando. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quarta-feira a todos.